Bem-vindas e bem-vindos ao Além do Escritório, o podcast que fala dos dilemas corporativos sem enrolação. Eu sou a Karen Cartagena, fundadora de Código Potência e sua host do dia de hoje. E é para essa conversa necessária que hoje tenho uma super convidada com uma bagagem poderosa, alguém que já liderou grandes times, atravessou transições complexas e hoje ocupa um cargo estratégico dentro da área de RH. A gente vai falar hoje com a Lilian Jorge. Seja bem-vinda, Lilian. Ela é a Managing Director de Álvarez Marsal, tá? E a ideia é que hoje ela consiga compartilhar conosco um pouco dessa a sua experiência. Só lembrando para você que este episódio é uma produção da Fluency Paz, um ciclo completo para você falar inglês de verdade e a The Coding Potential, um hub de soluções de RH e desenvolvimento humano. Lilian, começando agora nosso papo, esquentando já um pouco os motores, conta para nós um pouco sobre você, o que te trouxe até aqui e quando foi que você entendeu que liderar RH era também segurar muita coisa ao mesmo tempo? E como, obviamente, colando um pouco com o nosso tema, como que tu conseguiste até agora lidar com todo esse monte de decisões que uma pessoa que chega a ter tu cargo dentro da organização lida? Então, conta para nós um pouquinho. Oi, Karen, obrigada, viu? Primeiramente, obrigada por estar Imagina, aqui. É muito generoso da sua parte abrir esse espaço para me escutar. Eh, o prazer é nosso. Obrigada mesmo. Eu acho o seguinte, que como eu consegui, eu acho que eu venho conseguindo, né? Venha Então, conseguindo a sobreviver. gente tem que vencer um dia por vez, né? Total. São lutas diárias. Tem dia que a gente consegue, tem dia que a gente não consegue. Então, conseguir, acho que é muito forte essa palavra. Eu tento lutar todo dia para suportar as decisões que tomo, as decisões sozinhas que tomo, que são as mais importantes e as mais difíceis, as decisões que impactam tanta gente. E ao longo tenho 20 anos de carreira, 20 anos em recursos humanos, especificamente em consultoria, que é um ambiente bem desafiador, um ambiente agressivo, um ambiente muito meritocrático, mas que te pressiona para sempre entregar o melhor. E que é sobre você, né? É sobre você. É você o que você consiga É entregar. você o que luta. É Eu você. sempre falo uma coisa importante: tudo na vida você tem os méritos, os fracassos e os sucessos dependendo do outro. Então, num casamento, você depende do outro no casamento, para sucesso, para fracasso. Na criação de filho, então você é relacional, né? No seu papel de filha, é relacional com a tua mãe, com o teu pai. O único momento que é você com você mesmo é no seu trabalho, porque ali é o que você coloca. Então depende de você. O mérito é seu, o fracasso também é seu. Então por isso que a gente precisa lutar todo dia um pouquinho para tentar ser melhor, sabe? Eu acho que do primeiro suspiro que você dá quando nasce e no último que você dá quando você morre, o que que você faz nesse espaço? É isso que a gente tem que pensar. Como que a gente se torna melhor? Como que a gente faz o outro ter uma vida mais fácil, mais digna, mais completa, com ética, com responsabilidade moral? E é isso que eu venho fazendo todos os anos. E muitas vezes sozinha, né? E eu brinco muito. Cadê meu RH? Eu falo muito Cadê isso. meu RH? Cadê meu RH? Tô arrepiada, pessoal. É muito legal quando a gente tem convidados que conseguem falar com tanto propósito. Sabe, acho que o mundo precisa dessas pessoas. E só levamos 2 minutos de podcast, tá, pessoal? 2 minutos. Muito legal, mas conta para nós, assim, a parte mais boring, assim como a gente fala. Onde passaste? Em que empresa? Só para que o Hum. pessoal tenha Me um conheça um overview geral um pouquinho, né. pouquinho mais. É. Como eu falei, eu tenho 20 anos em consultoria, É. comecei em 2005, sempre foi de consultoria de estratégia, então eu passei pela Velho Partners, que era um spin-off da McKinsey, italiana, bem desafiadora ali, trabalhar com os italianos sempre te motiva a viver num ambiente caótico, né, porque eles planejam enquanto executam, é muito cultural isso, né, deles, então foi minha primeira experiência e foi muito gratificante. Depois eu fui para uma outra consultoria chamada Divisia, que ela também sempre veio de spin-offs, veio de um spin-off da própria Velho Partners e a gente montou uma coisa bem legal.
E aí depois, eu fui para a Álvares por conta de um managing director que está lá até hoje, que é o Rafael Carlos, um grande amigo meu, que trabalhou comigo na Velho Partners e falou: "Poxa, vem para cá, a gente precisa montar a área de RH". Nós somos Legal. pequenos, na época quando eu cheguei eu fui o número 57. E aí eu lembro como se fosse Pequenas com hoje. 57. 57 falou: "Vem montar, a gente não tem nada de RH aqui, vem me ajudar a fazer isso, Legal. quero te apresentar o sócio responsável pelo Brasil". E eu fui, eu lembro que na entrevista ele falou para mim: "Olha, a gente no máximo vai crescer em 2, 3 anos 200 pessoas, mas eu já vi que você liderou mais, então a gente é pequeno, tal". Karen, que mentira deslavada que me deram. Naquele ano a gente já fechou com quase 100 e assim, eu Sim. tenho 10 anos de Álvares, completei domingo, 10 anos no dia 1º de junho, e a gente tem quase 1.400 funcionários, né, Todo o Brasil ou só tem só o Brasil. E aí Brasil? depois eu fui acumulando, hoje eu sou para América Latina, então eu cuido do escritório do México, do Chile, da Colômbia, a gente está Legal. abrindo agora Argentina e Peru, né. Então assim, não foi verdade, mas é isso, isso é o mundo da consultoria, é Que uma mola legal. propulsora que te leva ao seu máximo. E mais do mundo da consultoria, que precisa tantas expertises. Eu vi que vocês atendem diferentes frentes, Isso. diferentes sectores, e o tipo de profissional que vocês contratam em linha no dia a dia é muito diferente. Tanto a nível de tipo de cargo, senioridade, acho que deve ser bem divertido mesmo, como a Lilian falou para nós nos bastidores, o dia a dia aí na Álvares, com certeza. É muito divertido, porque a gente tem como 3 empresas, numa mesma empresa, com culturas, processos diferentes que eu tento, né, quem me pergunta assim: "Qual que é o teu papel lá?". É uniformizar essas culturas dessas tribos. Não, e não só culturas, acho que também gerações. O mundo da consultoria deve ter muito mais, obviamente tem mais tendência a ter muitas mais gerações trabalhando juntas que outros sectores. E são línguas diferentes, vivências diferentes e que eu preciso ali, eh, homogeneizar essa turma, né, garantir que a cultura não se perca, garantir que os processos estejam caminhando pelo lado correto do que a gente entende como os valores, quando a gente fala de integridade, objetividade, qualidade, diversão, diversidade inclusiva, tudo isso faz parte dos nossos valores. Eu preciso garantir que essas pessoas, esses 1.400, 1.600, né, somando com 1.700, somando com a América Latina, falem a mesma língua. Então é desafiador isso, né. Com E muitas certeza. vezes onde eu estou? Sozinha ali, né, Tomando a decisão. tomando as Com decisões e muitas vezes as decisões não são fáceis, né. isso. Às vezes as decisões, têm erros, e que a gente precisa corrigir, né, e não tem problema nenhum. Sempre falo que é fail fast. Tudo bem, quer errar, erra rápido, conserta, né. A gente é humano, a gente vai errar, e vai Com continuar certeza. errando, né. Só que a gente precisa ter a consciência de: "Tá bom, vamos organizar, para onde a gente vai agora?", né, essa cultura que metodologia ágil fala tanto, né. É, com certeza. Como vocês sabem, pessoal, aqui a gente fala dos dilemas do mundo corporativo. E nosso dilema de hoje é a solidão mesmo do líder de RH, certo? E aí, Lilian, começando aqui inicialmente com as nossas perguntas, tá? A gente geralmente fala muito da solidão do CEO, tá? Mas pouco sobre a do líder de RH, tá? Na tua experiência, com tantas empresas que você passou, diferentes experiências, tal, porque o RH também ocupa esse lugar de solidão dentro das organizações. O que te, por que tu acharia que a gente também tem esse espaço de solidão? Porque a gente está no meio, como se fosse um sanduíche. E aí as pessoas não percebem É que verdade. a gente também está só, porque eu tenho ali, ó, o CEO, eu tenho os clientes me suportando e pedindo coisas que são importantes, e eu tenho o meu time embaixo, todo um staff para executar e para organizar e estruturar isso. Eu estou ali no meio. Aí parece, dá a impressão que a solidão é só do CEO, porque ele está lá no ponto, lá em cima. E a gente não, a gente está ali no meio, vivendo um sanduíche,
numa complexidade de solidão fortíssima. É a mesma história do filho do meio. O RH é o filho do meio. É o filho nossa, essa está muito boa, é o filho do É o filho meio. do meio, porque aí ninguém vê, né, então se preocupam com quem é o mais velho, porque o mais velho tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, se preocupam com o caçula, porque o caçula não tem que cuidar, não sei o quê, esquecem do filho do meio, né. E o RH está ali, e se esse sanduíche conseguir gerenciar essas 2 pontas, é muito difícil, por isso que eu brinco, eu falo para o meu CEO: "Cadê o meu RH? Quem que vai cuidar de mim? Eu estou aqui ouvindo todo mundo, eu preciso de ajuda". Né. Então como é que eu levanto a mão? Eu tenho muita sorte ali, porque a turma tem uma escutativa forte, o meu presidente é muito conectado comigo, a gente tem uma relação de amizade e parceria nesses anos, E e acho que isso nesses facilita. não, Mas isso não é a realidade dos RHs, e eu te falo que mais de 70% deles, eu escuto muito disso, eu vou nesses encontros, que a gente tem vários durante o mês, e eu escuto, e as pessoas se sentem só, eu acabo tendo sorte ali eu acho que dentro. tu conseguiste fazer algo que eu acho que também é clichê dentro das organizações, você conseguir ganhar a confiança dos líderes de negócio para conseguir influenciar, não ser tomador de pedido. Acho que quando o RH chega em esse nível, ele consegue realmente gerar círculos virtuosos, tá? Dentro da organização. E aí ele começa a reverberar algumas coisas, mas interessante essa definição do filho do meio. Acho que vamos explorar muito essa hoje, tá? Então, a gente, como RH, então a gente escuta todo mundo, apoia todo mundo, mas quem escuta é RH, tá? Com quem você divide suas dúvidas, geralmente, Lilia? Então, como eu falei, eu tenho muita sorte de ter ali um presidente que está ao meu lado e que é meu suporte. Então, isso facilita muito. E que isso não é a realidade, infelizmente. E você pode perguntar para mim, poxa, mas como é que você conseguiu isso? Acho que é um trabalho muito árduo de você mostrar o valor e não ser o tomador de pedido. Ter estratégia no negócio. E em consultoria isso acaba sendo um pouco um facilitador, porque eu não vendo uma caneca. Sabe, eu não vendo uma planta, eu não vendo um objeto. O que que a gente vende? A gente vende gente nos projetos. Então o Conhecimento, RH tem que ser muito estratégico, porque a gente vai cuidar do nosso produto precioso. com certeza. E aí eu estou muito perto dos líderes do negócio, eu estou muito perto do meu presidente, e eu tenho esse suporte. Mas assim, o que que eu falo para as pessoas que ainda não têm? Conseguir ganhar esse espaço através de estratégia, mostrar seu valor, trazer dados, não ser o tomador de pedido, não ser a reação de um pedido deles, porque muitas vezes a gente só tem as reações do que pede, a gente não é protagonista. O RH precisa ser protagonista do que faz, não esperar que tenha a reação de uma ação que um outro nos proporciona, sabe? E eu acho que tem que ter apoio mesmo, apoio de terapia, né, é importante. Eu faço terapia há muitos anos e ela me suporta muito com isso. É importante você cuidar esse aparato mental, cara, ele tem que estar muito fortificado. Isso aqui é como uma bexiga. É uma bexiga que tem emoções dentro. As emoções são água dentro. E a gente tem todos os dias várias emoções. Tem raiva, tem pavor, tem medo, falta de coragem, tem tudo. Como é que você lida com isso? Esse aparato, essa bexiga, ela tem que estar muito fortificada. Porque se essa bexiga não está fortificada, a água entra e o que que ela faz com a bexiga? Explode. E aí você perdeu a situação. Perdeu o controle, perdeu a estratégia, perdeu o direcionamento. E aí o que você fala não é acreditado. Então, para ser acreditado, sua inteligência emocional tem que estar muito pautada Com certeza. nesse aparelho que fica aqui fortificado. Então, como te ajuda isso? Através de terapia. Eu me conecto muito com a minha fé. Isso tudo me ajuda a me fortalecer como pessoa e conseguir passar a segurança necessária numa reunião de board e dar a minha opinião. Na Álvares, nós somos 60 MDs, Managing Directors, que são sócios. São 2 mulheres. 2 Eu e mulheres, mais uma. algo que você construiu, A com minha certeza. sócia que chegou agora começou em dezembro, ou seja, antes era sozinha. Então, como é que eu garanto ter voz nessa mesa? Porque não adianta eles te convidarem para a mesa. Eles têm que me dar palavra ali.
Não adianta só me dar palavra, tem que escutar o que eu estou falando. E para escutar o que eu estou falando, tem que ter propriedade do que eu estou falando, senão cai por terra. Não, propriedade e o que a gente fala, prova social. É isso, tem que ter estruturação para falar, e para isso o seu aparato mental tem que estar fortificado, senão Que você se legal, perde na curva. que legal, que legal. Não, gente, tô realmente arrepiada, eu tenho que falar porque tô realmente Você arrepiada é muito generosa. hoje com este papo, tá. Em momentos críticos, eu imagino que tu já passaste por muitos deles, Muito. e imagino que não só também dentro da empresa, mas também com clientes de vocês, tá. Sim. E reestruturações, demissões em massa, fusões, enfim, tudo isso. Como um líder de RH sustenta essas decisões difíceis, sem desumanizar o processo? A gente já escutou aqui, vários líderes: "Olha, eu tive que demitir tantas pessoas, porque era o que precisava ser feito. Foi a decisão mais impopular que eu já tive, mas era o que precisava ser feito". Como é que a gente consegue sustentar essas decisões difíceis? E se você puder nos contar uma história legal, acho que eu sempre acredito muito, Lilian, que as pessoas se conectam de pessoas. Se você tiver alguma história legal também, acho que para inspirar também os outros RH que nos estão escutando, seria fantástico também. Às vezes a gente tem que tomar decisão difícil e não tem jeito, né, então tá bom, vamos cuidar de quem fica. Infelizmente, esses layoffs acontecem e a gente tem que estar preparado para isso. Mas muitas vezes eu acho que a gente pode lutar, né, e ver o que que pode ser feito diferente. Na pandemia tem um caso legal, na pandemia, foi um momento crítico para todos, né, então o que o Brasil viveu ali na pandemia, né, você lembra bem, né, nem parece que passaram já 5 anos, que loucura, 5 anos, gente, 5 anos. 5 anos. E a gente sofreu muito, por isso que é importante esse negócio estar estruturado. E eu lembro da do 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 board falar: "Olha, a gente vai ter que reduzir, vamos reduzir benefício, essas pessoas estão em casa, então dá para a gente cortar aqui fácil do nosso overhead pelo menos uns 9% economizando isso". Nossa, aquilo me pegou, Karen, de Eu uma imagino. maneira que eu falei: "Gente, eu entendo o negócio, vivo o negócio, né, porque a gente precisa, sobreviver, né, ter perenidade, é um momento crítico, mas eu acho que não é esse o caminho não. Eu acho que a gente precisa cuidar das nossas pessoas e não é porque a gente está passando por um momento difícil que a gente vai deixar essas pessoas de lado". E aí eu falei: "Poxa, tá bom, vamos organizar isso, vamos estudar, vamos ver se vale a pena", porque eu tinha licença maternidade, mães de licença maternidade, cuidadores que precisavam cuidar da família e que não tinha outra pessoa que era ele. Então tirar benefício num momento importante como esse, era complicado demais. Nossa, total. E as pessoas, Total. por mais que estivessem na casa, o tema de segurança psicológica era um tema Tudo, muito né. grande, e era por mais Ninguém que já fosse sabia se ia continuar no emprego, de repente cortar benefício. E aí foi uma luta árdua de mostrar, só que tudo tem que ter, por isso que eu falo, você tem que estar muito preparado, você tem que estar muito estruturado, você tem que saber do que você fala. Então dados e fatos, KPIs, tudo para conseguir provar que era importante a gente manter o que a gente tinha. E vou te falar, foi a melhor decisão. Não sei se era a decisão mais viável, mas era a decisão mais humana naquele momento. E a gente passou por aquilo, a gente não perdeu rentabilidade, os collections vieram, contratamos mais de 400 pessoas na pandemia. Su 400 pessoas. Exatamente. Foi, assim, o ano que a gente mais contratou, nos 2 anos que a gente mais contratou, Nossa, 2020, 2021, projetos estouraram e, assim, ainda por cima, a nossa satisfação subindo 12 pontos no NPS da nossa firma. Então, assim, de grau de satisfação do time. Ou seja, não era uma decisão fácil, a decisão mais fácil, nem sempre o caminho mais fácil é o melhor, mas a gente tem que ter a consciência de olhar e vou dar um passo atrás e falar: "Tá bom, vamos estudar isso aqui com calma", mas você precisa se dedicar. mas o que você fez na prática, Lilian, para conseguir convencer o board que estava falando: "Olha, não Estudos vai". de mercado, benchmark, de como que uma pessoa vai trabalhar melhor, se ela tem a segurança psicológica, se ela sabe que ela não vai perder o Perfeito, emprego, quanto que ela perfeito. produz. Foi Times disso. de confiança trabalham muito melhor juntos, onde se sente num ambiente de confiança e confortável. Meu time vai dar de tudo para mim, eu não tenho dúvida. Se eu pedir: "Poxa, estamos junto aqui, vamos Com até certeza. domingo",
nesse projeto que é importante. Se eles entenderem que isso faz parte e que tem confiança no que eu estou falando, de um bem maior, eles vão fazer. Não vai ser aquele funcionário que vai ficar ali das 9 às 18, cumprindo tabela, mas não está mais ali. A gente perde muito isso. Só que se você mostra essa segurança, eu tenho certeza que eu pedi para o meu time, eles vão estar comigo, eles vão fazer, porque eles sabem que tem um propósito maior no final. Eles Quan confiam em mim. Deixa eu te falar algo, eh, eu sinto, particularmente, tu não é uma líder sozinha. Eu vejo com tanta paixão tu falando de teu time, que eu sinto que tu é um líder. As eu acho que, se viver teu dia a dia, eu acho que as pessoas devem te amar, trabalhar Olha, contigo. eu vou falar uma coisa, acho que nem faz parte das perguntas, mas Não, é não porque faz parte, pessoal, eu tô só aconteceu recentemente, como eu falei, eu fiz 10 anos de empresa no domingo. Cheguei na segunda-feira no escritório, e assim, eu falei, e eu assim: "Pessoal, eu faço 10 anos hoje, cadê a comemoração?", não sei o quê, o pessoal: "Ah, é legal, não sei o quê". é legal. Comecei meu dia, aí botaram uma reunião na minha agenda, uma reunião super importante com um sócio, e o cara aceitou. Então, assim, para mim era reunião. Karen, eu entro na sala, tá a galera do meu time lá. Fizeram livro, fizeram um vídeo emocionante. Se você assiste o vídeo, você chora. Eu choro cada vez que eu assisto. Eu postei nas redes sociais, o pessoal tá respondendo para mim, eu tô chorando assistindo. Eles foram atrás dos meus filhos, né? Então, a tua aluna, a Anne, fez tudo isso da cabeça dela, maravilhosa. Você sabe muito bem como que é a Anne. E aí, assim, tem meus filhos falando no vídeo, tem minha primeira funcionária que eu tenho um amor imenso por A ela e que foi embora. primeira, meu. Eles foram atrás. Então, assim, é um negócio de amor mesmo o que eles fizeram. E uma árvore com as digitais de todo o meu time, coisa mais linda que eu vou pendurar, vou enquadrar e pendurar na minha. Então, assim, tudo isso só traduz amor, né? E uma Que colega lá de linda. trabalho que nem é da minha área, nada, falou: Lilian, vendo isso de fora, não fui chamada para fazer o vídeo, nada, né? Eu estou bem distante de vocês, mas eu vendo isso. Você não tem um time, você tem um fã-clube. Essa foi a frase dela. Eu acho que é isso, eu acho que Eu ela não definiu esperava, tá? exatamente Eu não esperava isso. eu acho que ela definiu exatamente o que eu quis dizer. Acho que tu tem um fã-clube. Eu nem sei se mereço, tá? Nem sei se mereço, mas eu aceito o amor que as pessoas me fornecem e recebo esse amor e tento todo dia dar esse amor para eles. Sabe fazendo o quê? Fazendo com que eles não desapareçam de dentro de mim. O líder tem, infelizmente, uma propulsão para que o liderado desapareça. O dia a dia come, a pressão, os projetos, o CEO, e aí o seu liderado ele desaparece de dentro de você. Então eu luto todo dia para que nenhuma pessoa do meu time desapareça de dentro de mim. E isso serve para tudo na sua vida. Para relacionamento amoroso, para o relacionamento com seus filhos, com o relacionamento com seus pais, com seus relacionamentos de amizade. Não deixe que o outro desapareça de dentro de você. Cuide dele, mesmo que ele não esteja vendo. No final do dia, é isso que faz a vida fazer sentido. É isso. Não acredita? Acho que, É isso. É isso. para mim, acho que isso, no final do dia, eu sou uma pessoa que é muito driblada pelo propósito. E eu sempre fico pensando, meu último dia de vida, o que será que eu vou pensar? O que eu fiz, né? O O que que eu eu fiz? deixei? E eu acho que, no final do dia, são esse tipo de relações que tu construís, não só para que você não se sinta solidão no meio de todo esse mar de coisas que imagino tu também como líder de uma área de tantas pessoas tem, mas eu acho que é isso o que faz fazer sentido a vida, isso que faz que você consiga estar 8 horas trabalhar, 8 horas não, gente, 8 horas não é nem a meia, não é nem a meia Mas eu vou com latino-americana. felicidade, eu vou com felicidade, porque eu acredito naquilo. Olha nós outros, 8 horas, todo mundo, gente, aqui não vai nem 8 O horas. domingo à noite, para mim, não é triste. Não, eu fico pensando, o que eu vou fazer? Como é que eu vou me divertir essa semana lá? Você tem que ter diversão, tá nos nossos valores. Fã é um dos nossos valores, a gente tem que se divertir no que faz. Eu penso, o que eu vou me divertir? Mesmo no momento mais difícil, mesmo nas buchas, nos desafios, nas cagadas, em tudo, Total. sabe? Mas a gente tem que se divertir. O que eu tiro disso? Porque no final das contas é
é a relação que você leva. O mundo é relacional, Karen. Com certeza. Acho que uma das coisas que eu mais quando a gente começou a pensar para fazer o podcast, a gente falou: "Eu não quero fazer mais do mesmo", porque a gente precisa falar das coisas que não estão de alguma forma explícitas lá. E quando eu me vejo falando no podcast sobre amor, eu fico pensando: "Acho que deu certo". Claro. Mas eu acho que isso também por convidados como você. Ah, Muito obrigada. obrigada Muito pela generosidade, pelo amor, eu muito acho que é obrigada, isso. muito obrigada. As relações elas precisam ter amor, É, com certeza, com certeza. senão não se solidifica, né, não É se isso mesmo. solidifica. E para tudo, no trabalho tem que ter amor àquilo que você faz. É, com certeza. Lilian, muita gente fala que a gente que o RH ele ainda tem essa visão de área suporte, né? E dentro dessa esse olhar que a gente está tentando dar para esse RH, como você lida com esse estigma no dia a dia? Acho que tu já trouxe alguns elementos, mas como tu lidas no dia a dia com esse estigma, geralmente? É justamente aquilo que eu já mencionei aqui para você, a gente precisa colocar dados e fatos naquilo que a gente faz, trazer indicadores, trazer valor para o nosso trabalho, porque senão vira o tirador de pedido mesmo. Eu não posso ser o suporte. Eu tenho que ser estratégia, eu tenho que estar do lado do presidente. Então, assim, RHs que estão me escutando aqui hoje, mudem essa concepção. Vai lá no presidente, fala que eu estou aqui com você. O que a gente pode fazer de diferente? Deixa eu te ajudar, deixa eu ser parceiro no negócio. Acho que isso faz toda a diferença na nossa vida. A gente não pode ser o tirador de pedido que vai estar ali esperando uma reação de uma ação de alguém. A gente tem que ser protagonista. O quanto que vocês estão pavimentando a carreira de vocês. O quanto vocês colocam energia e amor no caminho de vocês. Acho que é muito mais sobre isso. Então, através do quê? Através de dados, através de estudo, através de conhecimento do que você fala, de amor do que você faz. Porque sabe o que acontece muito com os RHs? A gente tem o poder da informação. E o RH se perde nisso. Porque você ter poder é muito complicado. É uma linha tênue de você usar para o bem ou usar de uma maneira equivocada. Ter a informação não necessariamente te garante que essa cadeira é minha, eu sou onipotente e eu não dependo do outro. Eu como uso ela? Como que eu uso essa informação? Como é que eu dou voz para o outro? Como é que eu faço a minha escuta ativa? Eu escuto muito o RH falando: não, esse treinamento para a Karen não funciona, porque ela precisa de comunicação verbal e não mais a escrita. Como você sabe disso? Quem que te muniu de poder para você entrar no outro? O outro é solo sagrado, eu tenho que tirar o sapato para entrar no mundo do outro. Cadê a empatia aí? E o RH usa isso. Isso serve para esse, isso não serve para aquele. Então tem que tomar muito cuidado. E aí sabe o que acontece? Ele vai ficando no suporte, porque ele perde a credibilidade ali. Então escutem mais, seja parceiro do negócio, tenha humildade de entrar no mundo do outro e saber exatamente o que ele precisa, não necessariamente o que você acha que ele precisa, é o que ele precisa. Escuta ele, suporta ele, mostra alguns caminhos, mas não tome a decisão por ele. A gente ainda peca muito nisso. E eu escuto muito isso em vários encontros que eu participo, onde só tem RH. Eu fico muito preocupada de saber que ainda isso não virou, não mudou na cabeça das pessoas. Então precisamos falar sobre isso, viu? Só É. pode fazer um podcast Só só para sobre isso, isso. com certeza. É, este aqui a gente fala dos dilemas do mundo É isso. corporativo, a Esse gente é um vai marcar dilema. isso em breve então, com Esse é um certeza, dilema. com certeza. Uma das coisas que mais me deu a empreender depois de estar no mundo corporativo é que eu comecei a gostar mais de meus domingos na noite e que eu consegui o que as pessoas geralmente chamam ikigai, que é Uhum. enxergar onde eu sou boa, aproveitar isso para que em algo que o mercado conseguisse me pagar. Eu acho que eu só consegui isso quando eu comecei a empreender, mas para cada profissional isso acontece em diferente momento da sua carreira.
Dentro das iniciativas que tu lideras, eu vi que tu tem iniciativas de impacto social, tu tem uma fala muito forte de diversidade, acho que é muito importante. Que iniciativas dentro dos temas que tu lideras, elas te reconectam com teu propósito para ajudar para ajudar que essa solidão ela seja mais tangível, obviamente além do que eu já sei, além de tu clube de fãs. Que outro tipo de iniciativas dessas são as que mais te reconectam Eu acho que nesses todas cenários? as iniciativas que a gente faz de impacto social, de diversidade, de escuta ativa, elas me reconectam com o objetivo que eu tenho de ser uma pessoa melhor. Eu venho de uma família humilde, eu venho da periferia de São Paulo, da zona leste especificamente, e eu tive que batalhar muito na vida, muito. Então, de conseguir estar hoje onde eu estou, a sociedade me deu muito. A escola pública me deu, a paróquia me deu ali, o padre me ajudando a fazer várias coisas que, me ensinando desde pequena a ser uma boa cidadã, a ser inserida na sociedade. Então, essas ações de impacto social que a gente hoje tem através do Impacta, que é uma plataforma lá da Álvares, Que legal. é a maneira que eu tenho de devolver para a sociedade o que a sociedade me deu, que me estendeu a mão. Então isso me reconecta, eu falo: "Eu estou no caminho certo, porque hoje eu posso ajudar". E eu posso ajudar com uma máquina grande, uma plataforma chamada Álvares e Marçal, que faz a diferença, muito maior do que eu sozinha. E isso faz eu me conectar e falar: "Poxa, eu estou no lugar certo. E por aqui eu quero ficar mais 10 anos, porque eu acredito. Eu sinto que eu pertenço, é minha família ali". E eu reconheço, e como toda família, tem coisas boas, tem coisas ruins, tem os perrengues, tem de Sempre tem tudo. Tem o os filho. arranha-rabos, tem de tudo. Mas o propósito maior, o objetivo maior é que eu estou devolvendo para a sociedade tudo o que ela me deu, numa infância precária, numa infância difícil, e que eu reconheço que eu tive muita ajuda e muita sorte ao longo do meu caminho. Então, se eu puder ajudar, é isso que vai fazer me reconectar. É isso que te ajuda nos cenários difíceis, É geral. isso que me ajuda no cenário difícil. Fala: "Estou no lugar certo". Porque é óbvio, tem dia que a gente quer morrer, tem dia que tá difícil, "Tá bom, eu vou vencer hoje, eu vou vencer só hoje". E que não é fácil. É o choro sozinha, é a dor sozinha, é a dor do desespero de ter feito alguma coisa, já fiz muita coisa errada, nossa, teve uma vez, ô cara, Adoro teve das uma histórias. vez, nossa, eu a gente tinha que aplicar, não foi na Álvares Tá não, bom. tá gente, não é Álvares, né, passado, Essa é boa. passado. Mas eu tive que aplicar o dissídio, né, o aumento que a gente tem pelo o sindicato nos fornece todo ano para os funcionários que são CLTs, e o dissídio não saía e eu precisava colocar uma projeção desse dissídio, porque eu precisava pagar bônus. E o dissídio demorou para sair, porque o sindicato demorou. E eu lembro do presidente falando para mim: "Mas tá bom, você acha que vai ser quanto isso aqui? Porque a gente já coloca na provisão de pagamento, roda folha e tal". E eu falei: "Ah, uns 4,5". "Tem certeza, Lilian?" "Hum, tenho, claro. Ano passado foi isso, ano retrasado foi isso". "Posso?" Eu falei: "Não, vou avisar a Itália", porque, né, já bom, até já falei qual era a empresa. "Vou avisar a Itália e beleza, vamos rodar". Rodei a folha de todo mundo com 4 por não virou 4,5, mas foi 4, ele falou: "Então vamos colocar menos, qualquer coisa a gente ajusta". Eu: "Tranquilo". 4% de aumento eu coloquei. Rodei a folha. 2 meses depois saiu o dissídio. Sabe quanto? Quanto? 2,14. Ixi. Eu queria morrer, eu falei: "Agora eu perdi meu emprego". Queria morrer, porque assim, a lei trabalhista brasileira colocou, acabou, você não tem como regredir salário. Com Eu falei: certeza. "Caramba, agora e agora? Tem 2% a mais para todo mundo aqui, um pouco menos de 2, que eu faço?". É o que é. Então a gente lida também com os erros o tempo todo. O que a gente faz? A gente conserta, a gente pede desculpas. Eu peço desculpas, eu não tenho problema nenhum em pedir: "Ó, errei aqui, me desculpa". E é isso. E um bom líder sabe o que que é? É quando está ali na frente do presidente e fala: "Poxa, desculpa", não aponta: "Ah, olha, a Anne que fez, Ah, a outra fulana". vez. Não, Aquele sou meu eu, isso colega aqui da sou outra eu, área que porque é meu time, é minha responsabilidade. Eu vou lá e levo: "Poxa, desculpa, errei aqui, mas a gente vai consertar". Porque errar a gente erra, é inerente ao ser humano. com Mas certeza. essas coisas acontecem, não sou perfeita, longe de ser perfeita, longe.
E vou errar ainda muito mais, espero errar, porque é isso, é a construção, né. Não existe o ser perfeito, existe o ser feito. O per ainda não veio. Com certeza. E teve algum momento, assim, que tu tiveste que escolher entre o que era certo e o viável? É, por exemplo, essa história O do menos pior. essa história dos benefícios na pandemia foi isso. Eu fiz o que era certo, o que eu brinco que é o que está na minha barriga, o que eu sinto na minha barriga. É isso. Era Sim. viável para a empresa naquele momento? De jeito nenhum. Mas eu acho que a gente tem algumas lutas a gente tem que comprar. Não são todas, tá. Então não é para sair daqui, pessoal, falando: "Pô, vi o podcast da Aline, pô, Agora eu vou fazer agora tudo. acabou, me deu permissão para o erro". Não é assim, vamos escolher as batalhas. Tem batalhas que, cara, É vai melhor. perder, levanta a mão e fala: "Não dá", tá. Isso é importante. Não é para sair daqui achando que pode fazer tudo, não pode. Existe uma coisa chamada, o córtex frontal aqui, que é o nosso freio moral. Que "Ô, nos isso ajuda. posso, mas não devo. Isso quero, puxa, mas não não vai funcionar". Então, escutem o córtex frontal que a gente foi durante a infância, ele foi formado, então usem ele, por favor. Com certeza, com certeza. Eu gosto muito quando o papo está muito bom, porque passa o tempo e a gente não se dá conta que a gente está chegando mais para o final do Ah, podcast, mas passa já muito rápido. muito rápido. Mas a gente vai entrar em um quadro que eu adoro, que é Hum. o que a gente chama RH em PowerPoint, tá? A ideia é que tenham umas respostas rápidas, Ai, tá? Com vamos ver, base em né. algumas perguntas, tá? Mas acho que você vai gostar, acho que a gente tá tão gostoso esse papo aqui, que a gente acho que vai ser a cereja do bolo para nosso episódio de hoje. Por lá? Preparada? Preparada. Eu Isso tenho que aí. respostas rápidas, é isso? Muito Oh, bom, meu Deus, exato, vamos lá. exato. Qual foi a decisão mais solitária da sua carreira? Foi deixar meu filho com 2 meses e meio em casa e voltar ao trabalho no meio da minha licença maternidade. Há 18 anos atrás isso. Até hoje eu lembro. Foi muito solitário. Poderosa essa, poderosa essa. Porque ele ficou solitário também, e eu também, mas eu precisava voltar, Você sentiu que precisava. precisava. Em compensação com o outro eu fiquei quase 9 meses em casa, para compensar. Muito bom, Pedro, muito se bom. você assistir esse episódio, não fique com trauma, que seu irmão Miguel ganhou mais tempo. A gente teve depois outros momentos legais na vida, tá. Gente, eu adoro, adoro, adoro. É, a ideia é aproveitar agora mais esses momentos, né. É. O que te sustenta nos dias em que nada parece fazer sentido? Que eu acho que com certeza todo mundo tem. A minha fé, eu me conecto com ela. Eu acho que é ela que me sustenta, ela que me dá apoio, ela que me faz olhar para frente. Sem a fé eu não conseguiria dar o próximo passo. Eu acho que as pessoas precisam acreditar em algo maior que elas. É isso. Porque a gente é desse tamanhinho, é É. uma coisa muito maior. E é o que dá sentido a muita coisa, sabe. Eu acho que as pessoas precisam realmente Precisa, se conectar com algo maior que elas. é isso. Porque a fé não costuma falhar, como diria Gilberto Gil. Isso aí, isso aí. Um não que te libertou na tua carreira profissional, assim, um não. Um não que você recebeu, que você falou: "Ih, e agora?", mas te libertou. Eu sempre digo que você nunca pode perder o direito de dizer não na vida. É importante. Então eu nunca perco o direito de dizer não. Tem coisas que passam, da integridade e quando mexe nesse ponto, a integridade tem que ser falada em primeiro lugar. E muitas vezes eu falei não, porque acima do dinheiro está a minha responsabilidade moral e cívica. Então alguns nãos foram muito baseados nisso. Nunca perca seu direito de dizer não. Legal. Gente, eu tô sem palavras com o episódio de hoje, tá realmente poderoso. Uma situação em que você teve que escolher entre o que era certo, tá, mas o que era esperado de você.
que geralmente são as mais impopulares. Muitas vezes a gente nem sempre o caminho mais fácil é o melhor e muitas vezes eu tive que escolher pelo certo, mesmo contra o que estava intrínseco dentro de mim. Exemplo, que essa história de ter deixado meu filho com 2 meses e Essa foi a meio, é a que quando fala isso eu lembro dela, sabe, eu acho que não teve uma outra que fosse maior do que essa. Eu sabia que era o certo, mas dentro de mim, me corroía por dentro. Saber que ele só tinha 2 meses e meio e ele estava em casa, e eu precisava ir. Isso foi muito impactante para mim, até hoje, né, isso foi em 2007, estamos em 2025 e eu lembro como se fosse hoje. Então não consigo ter outra maior do que essa. Eu imagino que quando interiorizaste a decisão, trouxe várias coisas por detrás. Quando nasce um filho, o que que acontece com a mãe? Ela ganha culpa, acabou, aí vai ser culpada para o resto da vida, quem é mãe sabe disso. Filho nasceu, culpa entrou. E aí eu me sinto culpada todos os dias, porque eu acho que eu não falei o que deveria ter falado. Ai, dei muito espaço. Ai, dei espaço de menos. Ai, proibi. Sempre a gente nunca acerta. É uma culpa que nos acompanha. Então, há 18 anos, sou uma pessoa culpada por alguma atitude que eu tomei todos os dias. Ou porque puxei demais, ou porque soltei demais. Entendeu? Então isso, mas essa de ter tomado essa decisão, acho que é o que mais me pegou. Então não tem outra maior. Desculpa ser Não, repetitiva, mas é que é. essa acho que nos pegou a todos aqui, É. de alguma forma. Mas obrigada por isso. Obrigada por Então, isso. estou expondo minha vulnerabilidade aqui. Com certeza, com certeza. Obrigada por isso. Lilian, uma mensagem que tu queres deixar para nossos ouvintes e depois de este tema, a gente está falando sobre a solidão do líder de RH, que geralmente não é vista, que é um tema bem... não vou falar que nem é clichê, mas que geralmente a gente não fala. Que mensagem tu deixarias para essas pessoas? Façam com amor o que se dedicam a fazer, mesmo que ele seja pequeno, mesmo que não seja de uma grande relevância e importância, mas façam com amor. Escutem com amor. Levantem a mão com amor, peçam ajuda. Não se sintam sozinhos e isolados, esperando que as pessoas venham até você. Vá atrás das pessoas. E sempre com amor, com generosidade, com carinho, com paciência, com empatia. Eu acho que se a gente tiver isso no nosso coração, as coisas podem ser melhores. E serão. Com certeza. Obrigada, Mais Karen. uma vez, muito obrigada por Obrigada. estar aqui conosco. Tá? É verdade que Muito bom. foi um episódio que a gente se conectou muito. Muito. E acho, pessoal, que hoje a gente aprendeu algo muito interessante, que é e poderoso. Beleza, RH precisa, sim, entender toda a questão técnicas, mas a gente nunca pode esquecer o que verdadeiramente é a nossa razão de ser, e que somos gente que cuida da gente, e as pessoas se conectam de pessoas. E eu acho que não tem missão mais nobre que algum profissional pode ter como essa. Cuidar da gente. É isso. Obrigada por esse episódio poderoso. Obrigada, pessoal, por ouvir. Obrigada pelo espaço. Karen, você é sensacional. Que bom te conhecer, que bom compartilhar um pouco com você. E sigamos conectadas, por favor. Gostei muito. Com certeza, com certeza. Obrigada, pessoal. E para vocês que estão lá nos escutando, se você sentiu que este episódio de alguma forma conectou você e acha que alguém mais precisa compartilhar, compartilha lá nas nossas redes, no Spotify, no YouTube, no Instagram. E até mais, pessoal, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.